Fala, rapaziada, mais um The Bros na área, Caicão aqui, tô com meu irmão Gabi. Salve, salve, Caicão. Como que tamo, Gabi? Naquela paz, irmão. Na sempre, paz? sempre. Vamos que vamos, mais uma semana, mais um Mais uma episódio. semana, mais uma correria dessa Austrália, né? Vamos que vamos, sem parar. Qual que é o tema hoje? Cara, hoje é um cara embaçado aqui na Austrália, irmão. Por quê? O cara veio há muito tempo atrás pra cá, depois decidiu voltar, voltou aí, conseguiu um sponsor, fez a vida aqui, tem business e é muito conhecido aqui na Gold Coast, né? E pelo jeito voltou por uma boa causa. Sim, o cara é... Ó, esse cara aqui é sensacional e ainda assim, ó, spoilers, mata a fome de muito brasileiro aí, mata a saudade de muito brasileiro, né, Caicão? E é comida boa, pelo jeito, Comida hein? boa, comida top. boa. Já comi lá. Já comi várias vezes lá e é muito bom, Caicão. É, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto também. Boa, boa. Mas antes da gente começar nosso papo, de quem a gente tem que falar? A gente tem que falar de Entrepreneur Education, galera. Entrepreneur Education é uma escola de VET cursos. Se assemelha muito aos cursos técnicos do Brasil, galera. E lá na Entrepreneur Education, há diversos cursos que tu pode cursar. Desde que tu queira uma formação internacional, assim como tu queira seguir o passo de conseguir a residência aqui na Austrália, galera. Então, fica ligado no nosso QR Code. Clicando aqui no nosso QR Code, você vai ser direcionado para uma página que lá vai constar diversos cursos. Desde marketing... Eu posso falar aqui pra vocês, eles têm curso na área de design, como fotografia, que é o que o Luquinhas a gente faz, tem curso literalmente de design na área de trade. A gente tem os cursos de painting, tiling, na área de entrepreneurship, a gente tem os cursos de sales e business, na área de leadership management, a gente tem o project management e leadership, na parte de saúde, de health, a gente tem o curso de fitness e coaching. Então a gente tem diversos cursos, inclusive para quem até tá querendo fazer inglês eles também têm, né? Tem General English, galera. O inglês deles é maravilhoso. E é assim, ó, essa escola é sucesso. Clicando aqui no QR Code, você vai entrar no site, que vai ter um vídeo do Gabriel lá explicando passo a passo como tu ingressar na Entrepreneur Education, galera. Mas também existe um combinho. Se tu quer Entrepreneur Education, eu te aconselho, Caicão te aconselha, Luquinhas principalmente, que veio por eles, te aconselha a você procurar Like Global, galera. Like Global, QR Code na tela, porque Like Global é... uma escola de intercâmbio. Então, se você tem essa vontade de vir para a Austrália, a nossa dica é: não faça esse projeto sozinho. Toque isso com alguém que conheça do tema. A Like Global é o nosso patrocinador do projeto. O Luquinhas, que está hoje atrás das câmeras, veio com eles. Eles vão te dar todo o suporte, começo, meio ao fim, dúvidas, esclarecimentos de qualquer posição que você tiver para vir para cá. Eles vão te auxiliar, né? Então, Sim. acho que é muito importante ter alguém que conheça do tema para... E eu costumo dizer, e é sincero isso, existem várias agências de confiança, mas existem muitas que não, que entram com o teu processo, se perde lá. Eu digo e afirmo, Like Global é sinônimo de confiança, galera. Clica aqui no QR Code que você vai ter um descontinho. Acho que é isso, Caicão. Vamos para nossa conversa, Gabi? Vamos, ele que é engenheiro de telecomunicação, dono de restaurante brasileiro e presidente da Liga Brasileira de Futebol aqui. Prazer, Felipe. Seja muito bem-vindo ao The Broscast. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Kaique. E também um abraço ao Lucas, que está ali atrás também. Atrás das Obrigado, câmeras. E deu pra ver que ele é bem energético, né, Caicão? Tá no olhar. Boa. Tá no olhar. Então vamos pelo começo. Do começo. A gente sempre começa aqui. Por que Austrália, Felipe? Eu sou vizinho do Morro do Dendê, eu sou do Bugiug, no Rio de Janeiro. E de uma família de gaúchos, né? Meu pai e minha mãe foram para o Rio de Janeiro em 79 e eu já nasço em 80 na comunidade, ali no morro. Então eu experimentei, na teoria, o melhor do mundo com relação a conectividade, paixão, pessoas que abraçam você na comunidade, mas ao mesmo tempo com as limitações de uma comunidade que existia na época, em 1980. Meu pai e minha mãe eram muito inteligentes de entender que mesmo com muito pouca educação que eles tinham de escolaridade, faculdade, de que talvez a única forma de salvar os filhos daquela situação um pouco mais limitante era educação. E o meu pai e minha mãe, na época, com o meu irmão já com 5 aninhos e eu novinho, estamos no Rio de Janeiro, e eles planejavam de como é que fazer essa transição de conseguir uma oportunidade melhor para os filhos. E resolvem matricular meu irmão numa escola particular. E o interessante, cara, é que 50% da renda familiar ela era dedicada a mandar os filhos para a escola. Sim. Irado. Então, imagina isso, naquela época, a diferença que fez. E o resumo é esse. Acaba com que eu vou para uma escola particular e eu tenho uma educação de escola particular muito boa durante muito tempo.
E, ao mesmo tempo, eu voltava para a comunidade, onde eu tinha o calor da comunidade. Então, eu vivia o que eu falo, o melhor dos dois mundos. Para quem conhece o famoso Pai Rico, Pai Pobre, no Robert Kiyosaki, Sim. você tem ali o pai pobre, que é aquele cara que tem a melhor das intenções do mundo para o filho, que tenta fazer com que o filho aprenda e estude. E tem, na teoria, o pai rico que pensa em investimento. Eu acho que a minha história começa ali. E desde sempre eu estou naquela história, desde muito cedo. E eu falo, cara, o que eu preciso fazer na minha vida para poder sair daqui? E vou estudando, e evoluindo, até que uma pessoa entra na minha vida, que é um tio da minha namorada à época, que morava na Austrália. Aí tá a conexão. O Sim. nome dele é Sidney, ele morava Olha. em Sydney. E eu lembro muito jovem, eu devia ter uns 16, 17 anos quando eu conheci esse tio pela primeira vez. Eu falei, cara, putz, que interessante, né? Onde é a Austrália? Como funciona isso? E aí começou. A primeira sementinha a ser plantada foi a presença desse tio dentro da nossa vida. Na sua vida. Meu Deus, que irado, né? Você com 16, 17 anos. Exatamente. Eu conheço ele e a gente conversa sobre isso. Eu fui pai muito jovem e casei muito jovem, então a nossa relação de família era aquilo, era eu, a minha esposa à época e a minha filha. E esse tio traz uma ideia de, cara, vocês estão aqui na batalha de vocês, na correria de vocês, mas que tal pensar na Austrália? E aquela semente ficou. Eu vou comentar rapidamente, mas eu já trabalhava desde 16 anos de idade como professor de informática. Para quem não sabe, Sim. pessoal mais velho, existiam franquias da SOS Computadores, Microlins, franquias muito famosas da época de cursos de informática. E eu dava aula de Windows, Word, Excel, PowerPoint, aqueles cursinhos bem básicos. Irado. Então eu já estava em sala de aula desde muito jovem com informática. E comecei a pesquisar. Na época, gente, não existia Google. Então, ferramentas de pesquisa eram outras ferramentas e etc. Descobri a Austrália. E realmente aceitei, para dar um pouquinho de time frame para vocês, aceitei o convite de conhecer a Austrália pela primeira vez em 2001. Então eu com 21 anos de idade, já tinha uma filha de 2 anos, resolvo por 28 dias dar um pulo na Austrália. Mas aí só por lazer mesmo pra conhecer. Perfeito turismo, convite do tio Sidney, que fala, venha para a Austrália, conheça. E durante 28 dias em Bondi, eu vivi o que eu achei que era o sonho da minha vida. Imagina para um guri de 21 Sim. anos, eu tô, cara, que lugar maravilhoso é esse, né? Bondi é maravilhoso, né? Cara, é bizarro, É irado um lá. negócio, é impressionante. Ainda mais, vamos lembrar, gente, falando de 2001, alguém que vem de uma comunidade e que, tipo assim, de várias limitações geográficas, por exemplo, minha viagem internacional, a primeira que foi para a Austrália. Sim. Eu não conheci nenhum outro lugar, a não ser lugares pequenos do Brasil. Então, quando eu chego, eu lembro muito bem da minha memória jovem de falar, cara, eu quero viver aqui pro resto da minha vida. Só que eu não fazia ideia de como. Então, a semente estava plantada, a indicação do tio estava ali feita, existia todo um sonho a ser desbravado, mas qual o caminho, né? Sim, mas no caso, depois desses 28 dias, você voltou pro Brasil? Exatamente. Vamos lembrar, eu trabalhava na SOS Computadores à época, então falei com o meu chefe da época, e até uma homenagem a ele, é um cara que mudou a minha vida, chama-se Marco Antônio Boa Morte dos Santos, então... Ele foi o cara, sobrenome engraçado, né? Boa Morte. Então. E ele falou pra mim, Filipão, dá um pulo lá e vê. Porque ele já era muito visionário. Ele era um cara de São Sim. Paulo, entendia muito bem como funcionavam as coisas. Ele tinha 2 franquias. Eu já coordenava 2 franquias dele da SOS Computadores. Ele falou, cara, dá um pulinho lá. Dá uma olhada. Vê como é que funciona a Austrália. Apoiou um pouco o sonho, né? Sempre. E na Sim. época, pra quem tem muitos detalhes, né? A passagem foi financiada em 10 parcelas de R$250 pela Qantas. E ele descontou do meu salário durante 10 meses. Boa. Então, eu volto muito empolgado e a sementinha é plantada. O que acontece depois disso? Lembra, estamos em 2001, eu com 21 anos de idade. O sonho fica lá, só que a realidade, ela kick in. Você entende que, cara, ok, o sonho tá lá, não tenho dinheiro, não tenho planejamento. Eu não comentei ainda, mas eu não tinha uma educação formal. Eu nunca fiz faculdade. Eu tinha feito um curso técnico em informática, naquela escola particular que eu comentei. Sim. E desse curso de informática, eu me formei com 15, 16 anos de idade, então eu era um profissional de informática de novo, Windows, Word, Excel, PowerPoint. Então, eu não tinha uma qualificação formal para a Austrália. Então, eu sabia que a Austrália existia, era um sonho fantástico, a semente estava plantada, mas e aí? Como é que que eu eu vou faço fazer? para... Exatamente. Como é que eu chego lá? E aí, mais uma vez, Marco Antônio Boa Morte dos Santos, o meu chefe, falou, Felipe, tá na hora, depois de estar com ele desde 97 até ali 2003, ele falou para mim, Felipe, tá na hora de você montar uma franquia sua. E eu falava, mas cara, como isso? Ele falou, cara, dá um pulinho na SOS Computadores lá em São Paulo e você conversa sobre abrir franquia. Resumidamente, fui para a SOS Computadores em São Paulo, conversei e a grana era muito grande. Na volta dessa viagem de carro, tinha uma feira de franquias no Rio Centro.
E eu paro na feira de franquias, meio que triste, chorando depois de 5 horas de viagem de São Paulo, desesperado com o preço de uma franquia Sim. inalcançável para mim. E vamos lembrar, por que montar uma franquia? Porque na minha cabeça monta-se uma franquia, depois eu vendo, tenho grana para ir para Austrália. Então, eu chego triste lá dentro e quando eu entro tinha um stand da Microlins. Pra quem não lembra, a Microlins era muito famosa no Brasil todo na época. Tinha o Dia de Princesa na Record, o Netinho de Paula, que era um cantor pagodeiro, era muito famoso Sim. também, era o embaixador da marca. E a Microlins era muito affordable, ela era barata, porque era uma franquia nova. Resumindo bastante a história, eu decido ali montar uma franquia em Macaé, no Rio de Janeiro, porque, não sei se vocês entendem, na área de franquia, quando você vai montar uma franquia, existem as regiões que você pode montar. E, obviamente, no Rio de Janeiro, todas as regiões boas já tinham sido escolhidas. Então, eu optei por 2 horas e meia de viagem, numa área que, na época, era petrolífera. A Petrobras tinha uma exploração grande em Macaé. Então, Macaé todo, como uma região do estado do Rio de Janeiro, era uma região muito rica, de certa forma. Sim. E a franquia Microlins é montada lá em 2003 para 2004. Irado. Essa é a nossa história. Irado. Só que aí, de novo, a pergunta seria, né? E aí, Felipe, vamos chegar na Austrália quando? Para resumir, finalizando a história, quando a franquia é montada, ela é um sucesso para a região e após o primeiro ano de franquia, eu falo, vou vender a minha parte da sociedade e vou usar essa grana para ir para a Austrália. Por isso que a minha data de celebração da Austrália, né? Ela é 11/8/2004. Então, eu faço agora 20 anos de Austrália, Sim. de projeto. Foi quando eu pela primeira vez pisei na Austrália, já com o projeto de ficar. Ou seja, em vez de turista, em vez de Sydney, em vez de 28 dias, agora eu tinha dinheiro suficiente para poder chegar na Austrália em 2004, capitalizado, e tentar a minha vida como todo mundo faz. Sim. Estudante. Mas aí eu tenho uma pergunta. Manda. Você veio naquela primeira vez como turista, brilhou o olho porque você Perfeito. foi a sua primeira viagem internacional e tal. Chegou aqui como estudante Sim. para trabalhar, uma rotina que a gente sabe aqui que não é fácil, trabalho pra caramba. Foi diferente? Impactou? Teve um choque inicial? Cara, vamos lembrar, 2001, como você falou, tudo lindo, maravilhoso, turista. Em 2004, quando eu chego, o comentário rápido é, eu chego em Sydney também. O projeto inicial, por eu conhecer o tio Sydney, na época Sim. era Sydney. E eu achava de verdade que eu ia arrumar um trabalho em informática. Eu tinha essa certeza na minha cabeça. E isso não acontece, porque eu não tinha nem inglês. E aí um recado importante, acho que várias pessoas passaram por aqui e falaram sobre isso, né? Mas esse é O sempre quanto que o inglês é importante. Eu falo mais uma vez, sem inglês é muito difícil, vai ratear muito na Austrália. Então eu chego e tenho um choque de que toda a minha qualificação de ser um profissional de informática, na Austrália, para mim, ela era irrelevante. Por quê? Se aqui paga-se muito bem para informática? Porque eu não tinha a língua e muito menos a graduação. Eu não tinha uma faculdade. Eu não era um engenheiro de redes em 2004. Sim. Eu era um técnico em informática que era proficiente em Windows, Word, Excel, PowerPoint. E eu preciso, para poder fazer o meu trabalho, dar aulas de informática. Como que eu dou aula sem a língua? Então, o que eu fiz foi o que todo mundo fez. Fui fazer cleaning, fui fazer todo o meu processo de fazer os subempregos que as pessoas comentam, que para mim Sim. foi absolutamente zero problema, porque vamos lembrar da minha origem, de onde eu venho. Sim. Então, o tipo de trabalho que eu faço é irrelevante. E vamos lembrar, gente, eu estou em 2004, casado, com uma filha de 5 anos de idade, totalmente dependente de mim. Então, ao mesmo tempo, a minha esposa, à época, trabalhava num lugar, eu trabalhava em outro, mandava-se a minha filha Mariana para a creche. Ela chorava na creche. Pai, eu não entendo a língua, não entendo o que está acontecendo. Sim. Então, você imagina. Choque cultural muito Exatamente. forte. Era um choque muito grande. Uma história muito rápida para pontuar, que é bem engraçada. No meu provavelmente 20º dia de Austrália, já em 2004, já com todo mundo no visto estudante, Sim. e no projeto de ficar aqui pelo menos 2 anos e meio, eu tenho que matricular a Mariana numa creche, né, num childcare. E o meu inglês totalmente zerado. E eu lembro muito bem de eu pegando o telefone à época e pensando uma frasezinha decorada. E aí eu ligava, falava assim, I'm Felipe, can I please have a position for my daughter? E eu lembro que alguém respondia alguma coisa e eu não entendia, eu desligava o telefone e chorava. Aí eu fazia a segunda vez e fazia a terceira, Sim. até que eu resolvi ir até a childcare e dei muita sorte que alguém chegou. Calma, pai, senta aqui. E obviamente não vou lembrar da conversa, mas nos acolheu e eu matriculei a Mariana naquela creche. E ao levar a Mariana para a creche todo dia, choros e tristezas e frustrações porque ela não falava a língua.
Então, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal, teve uma frustração de certa forma, né? Sem sombra de dúvida, só que aí, sabe qual é o ponto, Kaique, que a gente tem que pensar? É o seguinte, qual que é a métrica de sucesso de cada um, se você pensar? Porque qual que era o Felipe de 24 anos? Qual que era a minha intenção? O que eu queria naquela época? Para mim, a intenção era única, que é a tua pergunta inicial, Gabriel, de por que a Austrália? Eu senti que era, eu falava para todo mundo, eu quero dar o passaporte australiano para minha filha, para que ela com 18 anos de idade escolha o que é fazer da vida dela. Irado. Porque a educação que meu pai e minha mãe me deram é a mesma coisa que eu queria fazer com a minha filha. Então, era um problema eu fazer o cleaning, era um problema eu fazer o trabalho de... Eu cuidava de housing commission, cortando grama também no cortador de grama, etc. Sim. Nada disso de verdade era um problema. Sem demagogia nenhuma, eu não tive o ego machucado, frustrado, até porque eu nunca fui nada demais no Brasil. Tá certo que na época da Microlins, quando você vira empresário muito jovem, ainda mais no Brasil, eu fiquei com a Microlins ali cerca de um ano e meio, eu era conhecido na cidade, etc. Tinha uns programinhas de rádio que eu participava, mas nada disso era relevante para mim. Era uma Sim. métrica muito específica de a minha avaliação de sucesso é baseada no que eu forneço para a minha família. E isso é até hoje. Pô, forte, né, Kaique? Irado. Olha, irado mesmo a tua história. Mas eu quero entender um pouquinho mais profundo agora. Quando tu começou a, tipo, tô nos subempregos que a galera chama, Sim. de cleaning, etc. Quando foi que tu entrou pra tua área e como foi esse processo? É importante lembrar que o meu diploma, por exemplo, do Brasil, de técnico de informática, era um diploma muito limitado e que o órgão daqui, que é a ACS, ela nem validou ele. Então, eu entendi que eu não era um profissional de informática muito cedo. E o meu curso, para quem não sabe, como eu falei como estudante, você tem um projeto de estudar, né? Então, o meu curso era General English com mais ou menos aí uns 2 anos e meio de Business Management. E esse é o curso que vai transformar a minha vida um pouquinho mais à frente, quando eu consigo a residência. Ao mesmo tempo em que eu estava trabalhando com cleaning e fazendo todo o meu corre, e ao mesmo tempo estudando e entendendo corre, tudo né? isso, exatamente. O foco era literalmente aprender inglês o mais rápido possível. E àquela época, ainda em Sydney, todo o meu trabalho era focado nos subempregos que a gente está acostumado a ver aí. O que muda a minha vida? Um dos meus subempregos era de uma imobiliária chamada Gallagher, uma imobiliária que tem até hoje em Sydney. Eles tinham uma divisão de cleaning. E essa divisão de cleaning não era lucrativa para eles. E eu já tinha, por causa do meu background no Brasil de SOS computadores de Microlins, uma visão muito boa de números. Então eu entendi que, cara, acho que eu posso comprar essa divisão de cleaning. Ela tinha na época 2 vans, alguns contratos específicos. Sim. Alguns contratos não tão lucrativos, outros mais lucrativos. E eu falei, cara, eu acho que eu consigo pegar essa empresa e fazer ela ser lucrativa. Eu tive um sócio à época brasileiro também, e a gente junto, que trabalhava para essa imobiliária na divisão de cleaning, fez a oferta de comprar essa empresa. Mas a pergunta é, Felipe, comprar como? Com que dinheiro? Sim, Né? Lembra, estamos falando de 2004 e isso de 2005. Uma história fantástica, porque ambos os donos da imobiliária aceitaram a nossa oferta de pagar $10 de entrada e parcelar a empresa em 36 vezes. Eu até hoje tenho esse contrato. Então, Que como ela não era da hora. lucrativa, eles gostavam da gente. Sim. A gente recebeu, então, da noite para o dia. Eu saio de uma sexta-feira sendo um funcionário dessa empresa para ser um cara dono de uma empresa de cleaning. Mas aí, de novo, mas Felipe, aonde que entra engenheiro de redes? Como é que funciona isso, né? Vamos lembrar, eu tinha toda a ideia de informática aqui, mas ainda muito limitada com a coisa de entender o Windows, Word, Excel, PowerPoint mais uma vez. Quando eu fico esses 2 anos com a empresa de cleaning, eu me capitalizo muito melhor. Claro. E começo a entender o seguinte, já que a ACS não considera eu um cara de informática, o que me consideraria de maneira mais rápida? Como que eu consigo me transformar num cara de TI de verdade, altamente técnico, mas sem ter que fazer faculdade? Eu não tinha motivação, eu não tinha tesão e nem tinha talvez tempo de fazer faculdade. E entendendo isso, após 2 anos e meio de Austrália, quando eu me formo, eu me toco o seguinte, eu tenho uma empresa, eu estou capitalizado, só que existe um visto que eu posso aplicar para residência, que à época era um visto offshore. Você é obrigado a aplicar de fora. Para quem talvez está acompanhando aí da época de 2005, era o visto 495. E qual que é o nome dele?
Esse visto, eu acho que era Regional Sponsored Temporary Visa. Era um visto que tinha duas condições, que você aplicasse offshore, e talvez aqui sendo mais correto para quem está vendo aí da época, existiam profissões que te permitiam aplicar onshore. Na época, você tinha, por exemplo, médicos, pilotos de avião e etc., que qualificavam você com 60 pontos. Outras profissões um pouco menores, engenharia e etc., 50 pontos. Sim. E as outras profissões mais baixas, 40 pontos. A minha sorte foi que Business Management, feito na Austrália, após 2 anos e meio, era o chamado Advanced Diploma. Tendo Advanced Diploma na mão de Business Management, o que eles pedem? Você tem experiência na tua área? Cara, a minha área não é TI, então. A minha área é Business Management. Caramba, tem uma empresa de cleaning que eu trabalho há 2 anos. Sim. Volto na SOS Computadores, eu fui borderline com TI, mas também gerenciava a franquia. Volta na Microlins. Então eu me toquei que para a Austrália, o melhor caminho da minha residência não era TI, A sacada, e sim né? essa. Quando eu aguardo no Brasil, aí vem a sacada genial, que é fazer cursos da Cisco. Para quem não sabe, todo mundo que tem em casa aí um modemzinho de internet, os modems residenciais. A gente de TI trabalha com roteadores. São peças um pouco maiores para empresas grandes que cuidam de links dedicados. E os cursos da Cisco que eu fiz no Brasil, e aí só para dar um pouquinho de tempo, vamos lembrar, né? Cheguei em 2004, fiquei ali até 2007, 2 anos e meio, 3 anos, vou ao Brasil com o seguinte plan. Vou estudar os cursos técnicos da Cisco. Já estou um pouquinho mais capitalizado. Minha filha, com 8 aninhos, vai poder voltar ao Brasil e aprender o inglês de novo. Perdão, o português. Porque vocês já viram isso aqui na E Austrália. aí, só uma dúvida, você Sim. voltou pra lá com a família inteira. Perfeito. Esposa, filha e eu. Volta 2007. todo mundo para lá. 2007 para 2008. Tá. E eu fico ali no Brasil, trabalhando na época na ABNT, trabalhando em novas técnicas, etc. Bem, e ao mesmo tempo estudando os cursos da Cisco, me qualificando ali profissionalmente, e já tinha aplicado, porque eu já estava offshore, meu visto de residência, esperando ser chamado. Só que vamos lembrar o nome do visto? Regional Sponsored. Então, o que é Regional? É uma área regional da Austrália. Quais eram as áreas regionais da época? Né? Sydney não era. Sim. Então eu sou obrigado a escolher uma lista de áreas. Eu escolhi na época South Australia, Adelaide. Então a minha residência ela é iniciada para uma aplicação para Adelaide, ali finalzinho de 2007, 2008, e você aplica e espera ser chamado. Hoje algumas pessoas esperam 1, 2, 3 anos. A minha época, em 10, 11 meses, o visto saiu. Então, ao mesmo tempo que eu estudava para me qualificar e me tornar um engenheiro de redes sem qualificação formal de faculdade, mas com um curso técnico, eu ia trabalhando e ia aguardando o visto sair. E em 2009 esse visto sai. E aí, volta pra cá em Adelaide. Exatamente. Volto para a Austrália em Adelaide. Aí, para quem tá acompanhando também, é importante lembrar que era uma outra Austrália no quesito de benefícios para imigrante, né? Sim. Claro que ainda hoje existe isso, né, gente? Mas é um pouco diferente. Vou te falar por quê. Quando o meu visto saiu, junto com a aplicação do visto, vem uma aplicação da sua acomodação temporária. E caso vocês não tenham ouvido isso ainda, acontecia na época. Em 2009, por ir para uma cidade regional, South Australia, o estado, te dava uma casa por 3 meses para sua chegada. Olha. Meu Sabe Deus. se rola isso hoje ainda? Não Cara, eu tenho não ideia. faço ideia, mas eu duvido que funcione. Porque eu acho que o volume de aplicações Aumentou é muito maior muito, hoje né? em dia. É, Sim. justo. Então, eu entro nessa aplicação, eu já chego na Austrália e intencionalmente deixo a família lá para que eu possa chegar primeiro, me organizar. Então, se eu não me engano, à época, nem a mãe da minha filha, à época, e minha filha moraram nessa casa, porque eu fiquei 3 meses nela sozinho me organizando, arrumei um emprego. E aí já comento que, infelizmente, o emprego que eu arrumei na época ainda não era de TI. É aquela coisa, mesmo sendo qualificado, mesmo tendo Sim. melhorado o inglês, não acontece no seu tempo. É o tempo que tem que ser. Que tem que ser. E é isso. Então, eu chego em Adelaide em 2009 e começo a trabalhar em hospitality em 2009. Então, meu subemprego muda de cleaning para hospitality em 2009. E o que acontece depois de muito tempo, como vocês sabem, né? Acaba que a Flavors vem na área de Sim. hospitality na minha vida. Mas bem, em 2009 é isso. Chego na Austrália com uma casa do governo, fico por 3 meses, arrumo um trabalho em hospitality full time e aí já consigo pela primeira vez aplicar para trabalhos na área de informática. E o mais maneiro é que eu acho que até hoje
é muito mais fácil conseguir o visto em Adelaide do que nas outras áreas, né, da Eu não Austrália. tenho dúvida. Eu acho que quanto mais ao extremo você for da Austrália, né, o que o pessoal chama de regional, onde eles estão precisando, eu acho que é mais fácil. Por exemplo, Sydney, hoje em dia... Eu acredito, eu tô muito por fora de aplicação, eu tava há muito tempo, mas eu acredito ainda. E primeiro, a Adelaide que eu vivi era uma, Adelaide outra é outra, né? Então, eu recomendaria muito, perguntassem pra mim, cara, o que você acha da cidade? Eu acho a Adelaide maravilhosa em mais ou menos 10, 15 pontos. Não se compara ao meu lifestyle de Gold Coast e acho que todo mundo vai confirmar Sim. que a gente mora no paraíso. Mas pra quem tá chegando na Austrália, pra quem tem que fazer um visto regional e às vezes analisa Darwin ou analisa Perth, ainda acho que tem ainda, ou talvez até Hobart na Tasmânia, eu ainda acho que Adelaide ganharia. Eu tenho um espaço no meu coração especial para Adelaide porque me acomodou por 8 anos. Eu fiquei 8 anos em Adelaide. Olha, bastante tempo. E o frio, não incomodou? Incomoda. É, Incomoda carioca, porque né? não tem como. Isso aí é inviável. E a história, para trazer essa data que a gente está vindo aí, cronograma na parte de tempo aí pra gente... Quando eu chego em 2009, arrumo esse trabalho em Hospitality, em 2010 eu pela primeira vez entro em telecomunicação na Vodafone. E aí eu na fico concorrente. em paralelo, exatamente, a concorrente hoje atual. E eu fico na Vodafone em paralelo com Hospitality, trabalhando nesse restaurante que eu trabalhei durante muito tempo. E fiz muitos amigos lá. E na época já, minha filha veio, a esposa da época veio, todo mundo se acomodou na casa nova. E aí já começam os meus planos interessantes, que era como que eu faço para começar a fazer certos investimentos acontecerem na minha vida. Eu já tinha, na época, 29 anos de idade. Sim. Né? Eu já tinha uma noção de geração de renda passiva e que eu podia fazer. Mesmo não tendo muito dinheiro, eu me capitalizei naquela época de Sydney. Então, eu não estava extremamente descapitalizado na minha chegada em Adelaide. E começa ao mesmo tempo. Trabalho mais do que 40 horas, que é uma coisa interessante lembrar. Trabalhava na Vodafone, trabalhava no restaurante, Café Bom Jono, para quem está acompanhando em South Australia, ali em Modbury. Então, de novo, restaurante, tinha Vodafone, e ao mesmo tempo eu estava entendendo se eu conseguiria, por exemplo, comprar um terreno ou construir alguma casa. Esse sonho eu já tinha plantado na minha cabeça. Olhando as diversas oportunidades que a Austrália dá pra gente, né? Acho que aqui a gente consegue... Eu percebo que, tipo, muita gente rema nessas... Tipo, todo mundo chega aqui fazendo famosos subempregos, que assim pode falar, né? Mas, tipo, cleaning, labor, em geral. Quando tu percebeu que tu tinha que sair dessas áreas e realmente procurar um emprego na tua área, assim, como tu chegou na Vodafone? Cara, o que acontece vamos lembrar que acho que as minhas escolhas de trabalho nunca foram... Sabe aquela coisa que o pai fala? Escolha algo que você ame, que você nunca vai trabalhar e vai estar sempre sentindo. Sim. Eu não tive essa oportunidade ou esse privilégio. Nunca passou pela minha cabeça. Eu não lembro de uma conversa de que, caramba, eu preciso muito trabalhar na minha área. Não era essa a ideia. O que eu tinha consciência era... ganha-se muito bem com o TI. Então, o TI, para mim, era muito mais a alavancagem financeira para dar um conforto para minha família. Sim. Essa era a ideia ali que eu tinha inicial. E lembra, você está ali em 2009, vamos lembrar para quem está acompanhando e não sabe. A gente, quando vem com visto regional, você tem que cumprir certas regras. Primeiro, trabalhar full-time, na época, 2 anos de um total de 4. E o legal é que o full-time não tem que ser na área. Mesmo eu tendo aplicado para o visto baseado naquele curso de Business Management que eu falei, Sim. eu não tinha que ser um Office Manager. Eu não tinha que ser. Eu podia trabalhar em qualquer área, contando que fosse full-time. Então, quando eu entro na Vodafone e viro full-time, para mim o meu reloginho tá ticking ali. Falei, cara, que legal, já tô começando a cumprir o meu período de 2 anos. Porque lembra, você tem 4 anos de visto temporário e precisa trabalhar pelo menos 2 desses 4 anos. Então, para mim, quanto mais full-time eu ficar, melhor. Quando você cumpre esses 2 anos de full-time e você não pode sair de Adelaide também para sua residência, após os 4 anos de visto regional, você aplica e fala, Austrália, lembra que eu vim para cá como um cara regional? Lembra que eu tinha que trabalhar full-time? Lembra que eu tinha que morar em Adelaide? Eu cumpri tudo isso aqui. E lembra, nesse mesmo momento, minha filha indo à escola, a família toda se organizando. Então, você meio que cria raízes na cidade. Mesmo não tenha sido a cidade do coração que você escolheu, é a cidade que você tá ali, tá vivendo. E lembra? Conheceu em Sydney aquela coisa do sonho, de Bondi, etc. Então, aquilo se convertia para mim muito bem em Adelaide. E aí o que acontece eu faço os 4 anos de Adelaide, ganho meu visto residente e fico em Adelaide. Por quê? Porque após 1 ano e meio de Vodafone, eu já pulo para Telstra.
Então, eu entro na Telstra ali em finalzinho de 2010 para 2011, eu troco de uma empresa para outra, mas continuo sendo full-time, e a minha jornada na Telstra começa naquele ponto onde eu, basicamente, ali começo literalmente a trabalhar como engenheiro de redes. Na Vodafone, para quem não sabe, é muito celular, é muito mobile. Enquanto na Telstra, pouca gente sabe disso, mas o mundo corporativo da Telstra gira em torno de links corporativos, de roteadores, etc. Uhum. Então, da sua chegada definitiva que você falou, né? Quero ficar na Austrália, que foi ali em 2004, até Perfeito. você chegar àquele engenheiro de redes que você tanto queria, 2011. Perfeito. 7 anos. Perfeito. É uma caminhada, né? Resiliência. E para vocês mais jovens, e aí não vai uma crítica pontual, e sim uma constatação, para vocês é muito tempo. Planejamentos de 5 anos, 7 anos, 10 anos são impensáveis para a idade de vocês. Minha filha tem 24 anos e ela entende bem isso. Ela participou de todo o processo, mas ainda assim, ela não vai ter a paciência que eu tenho com 45 de fazer planos de tão longo prazo, né? Acho que é o caminho ideal? Não, mas foi o meu caminho, foi o que funcionou para mim. Sim. E depois de ficar em Adelaide esses 8 anos, a pergunta talvez que vem a seguinte é: e como que se sai de Adelaide? Por que sair de Adelaide? E quando conheceu o Gold, né? Se veio pra cá direto. Vamos lembrar, né? Quando você tá em Adelaide num frio, né? Que essa foi a pergunta inicial, você procura lugares quentes. E Adelaide, obviamente, é o lugar frio e Gold Coast é o lugar quente. Claro. E o que fazia? Quase todo ano eu vinha com a minha filha pra cá para passar os parques, né? Dreamworld, Wet n Wild. E fazia tudo isso, ficava 3, 4 dias e voltava. E essas viagens aconteceram, 4, 5 vezes nos últimos 6, 7 anos. E minha filha já à época, né? Ali com seus 16 anos de idade em Adelaide, estava bem ajustada, bem adaptada. Mas um belo dia, num jantar de família, perguntou: cara, por que a gente mora em Adelaide? Aqui é quite boring. Tipo assim, muito... E eu falei: cara, boa pergunta. E eu me toquei que não fazia muito sentido. Já tinha acabado o vídeo. Falei: cara, que bizarro, velho. Falei: cara... E eu lembro que cheguei na Telstra, lembra, gente? Eu tava na Aquelas Telstra perguntinhas ali. das Cara, exatamente. Gente, eu tô falando aí, eu não sou muito perfeito em data, mas quase 2009, 8 anos, 2017 ali. E eu falo com o meu chefe à época, lembra? Essa época ele era meu chefe há uns 6 anos e pouco já. Eu falo: Grant, eu acho que eu queria trabalhar ali em Brisbane. Aí ele: por quê? Eu falei: minha filha perguntou por que a gente mora em Adelaide. Eu não sei o que responder pra ela. Aí ele falou Brisbane. Eu falei: cara, eu acho que eu vou morar em Gold Coast e vou fazer o bate-volta. À época, o bate-volta muito mais tranquilo de fazer do que hoje. Mas eu falei: cara, eu vou fazer isso, vou fazer esse bate-volta. E ele fala: beleza. Cara, 3 horas depois ele vem com o Google Maps e fala assim: procura aí. Número 1, Assembly Drive. E eu faço esse desafio para quem está assistindo. Procura aí no Google, número 1, Assembly Drive em Vassar Lakes. É um office da Telstra que tem em frente à faculdade Bond. E para quem teve o prazer de conhecer a Bond, cara, ela é visualmente falando, eu que sou um cara que nunca fiz faculdade, dá vontade de estudar lá. Porque o lugar é lindo. Ela é bonita. E então o que acontece? Ele mostrou aquele office para mim e falou assim: existe um office em Gold Coast. Se você quiser, eu te transfiro para lá agora. Olha. Então, da pergunta da Mariana para a decisão de ir embora, foram 24 horas. E para pegar as coisas e ir embora, foram 28 dias. Bota tudo no caminhão. Papum. Uma pausa muito rápida que eu não comentei, mas que não é muito relevante, é que nesse processo de ficar em Adelaide 8 anos, eu comecei a comprar terrenos e construir casas, e dividir terreno, construir casa. Uma época muito mais fácil de fazer. Aquela alavancagem financeira, a gente pode conversar melhor sobre isso. Então, eu resolvi que dessas casas que eu tinha um montão, e o Alex, que estava aqui no primeiro podcast de vocês, sabe isso melhor que ninguém, você não tem todas as casas quitadas, mas você tem equity em todas elas. Então, eu peguei uma alavancagem de uma casa, vendi, peguei a grana que eu fiz ali, nada absurdo, 40, 50 conto que eu tinha feito em 2, 3 anos. E foi com essa grana que eu vim para Gold Coast, botei tudo num caminhão, trouxe para cá, vim dirigindo à época. Então, essa decisão aconteceu muito rápido. Para uma pergunta da minha filha, de falar: cara, por quê? Né? Por que a gente mora em Adelaide e não em Gold? Se já estava com a residência. E acho que foi a melhor decisão da minha vida com relação à qualidade de vida. Eu falo para Bel, para minha esposa, que, cara, é uma decisão muito sábia para um carioca morar em Gold Coast. Né? Depois de tanto tempo de relação. E quando você está empregado na Gold Coast no que você gosta de fazer, ou que você ganha bem, eu acho que aí resolve o seu problema. É basicamente isso.
Às vezes eu tenho a impressão, tipo, quando eu tô dirigindo aqui, principalmente passando por Curambi ali na ponte, sabe? Eu olho assim, meu Deus, aqui é um paraíso. Cara, tipo, e eu vou te falar que... assim. Eu vou contar uma história aqui, vou abrir uma tangente muito rápida, mas que eu acho interessante. Né? Vamos falar daqui a pouco, mas eu sou o dono da Flavors, a gente tá lá na Flavors vai fazer 5 anos, vamos falar sobre isso depois. Sim. Pra quem não sabe, a Flavors é um restaurante brasileiro e etc. E a gente fez 5 anos agora há pouco tempo. Mas eu fui, a Isabel pediu pra mim, amor, traz pra mim umas águas de coco e uns pacotes de salsicha. E beleza, aí eu fui no mercado, ali do lado da Flavors, e peguei as coisas todas e sempre correndo com chave, etc. Resumindo, cara, eu chego no carro e me toco que a chave ficou na Flavors. E eu pego as 6 caixinhas de água de coco, ponho no chão com a salsicha, do lado da rodinha do carro, vou lá dentro, pego a chave correndo, atendo uma ligação, entro no carro e vou embora. Quando eu chego em casa, 10 minutos depois, eu falo, cara, esqueci tudo lá. Ligo pro meu funcionário, Lucas, falo, Lucas, vai lá pra mim. Ele falou, papai, já deu ruim, já levaram. E eu falo, cara, tudo bem, fazer o quê, né? Pelo menos alguém levou, e tá de bom. Deixei no chão ali também, tava as comprinhas pagas, e cara, beleza. E, obviamente, a Bel queria a água de coco dela. Volto eu no restaurante lá, 3 horas depois, e vou no mercado pegar as águas de coco. E aí é que vem a coisa do que é a Austrália, do dirigir em Currumbin e achar que é tudo maravilhoso. Eu tô no caixa com um pacote de 6 águas de coco e 2 salsichas em cima, e a gerente fala assim, você deixou isso no car park? Aí eu falei, não esses aqui, mas eu deixei. E ela falou assim, um cliente achou e trouxe de volta. Então, pode levar. Aí eu falei, tá, obrigado. Meu Deus. Ou seja, para alguém que vai fazer aí de processo de Austrália 20 anos esse ano, eu ainda me impressiono e ainda me empolgo de dividir essas histórias. E engraçado que a minha tia da Vitória falou assim, caramba, vou te falar, Felipe, que eu acho que se eu tivesse achado no car park, eu teria levado. E ela ficou sem graça. Eu falei, não, eu entendo. Porque, cara, você olhou ali essa sacada cultural de, cara, não é meu, não me pertence, eu vou levar lá dentro e vou entregar. Eu achei isso bizarro. Eu percebo uma coisa com as pranchas de surf. A quantidade de prancha de surf que esquecem na praia e a galera posta nos grupos de Facebook, porque aqui, pra quem não sabe, os grupos da comunidade do Facebook é muito grande. Sim. Todos eles comunicam aqui através do Facebook. E, tipo, tem swell, alguma coisa que tá rolando surf direto. Sempre. Prancha de surf esquecida na praia. Impressionante. Não sejamos inocentes de achar que aqui é perfeito. Não sejamos bobos de que aqui não tem criminalidade. Já foi-se o tempo que o nego dizia que você podia ir na praia em Sydney e deixar suas coisas todas e ficava lá 4 dias. Isso tem mudado, mas vamos falar de proporção e de realidade, de números. Aqui ainda é um paraíso, indiscutivelmente. Certas coisas vão acontecer. Já tive amigos meus que teve, infelizmente, a scooter da garagem roubada em Surfers Paradise. Isso vai acontecer pontualmente. Mas ainda assim é uma surpresa para muita gente. É muito feliz de saber que a gente mora num lugar desse. Eu acho que é unânime, né? Todo mundo que veio até aqui, as pessoas que a gente entrevistou até então, o ponto que todo mundo bate, o primeiro ponto é a segurança. Eu acho que... Sim, mas tem uma coisa que eles roubam aqui, que é muito diferente, que é bicicleta. É bizarro, né? Bicicleta, mas eu acho que é meio pegadinha deles, né? A pessoa entra, rouba isso, né? a bicicleta. Um flatmate meu, argentino, ele chegou. Ele tinha recém-chego aqui na Austrália, um amigo meu tinha ido viajar. Ele chegou, comprou uma bicicleta, foi no mercado, comeu bobeira, né? Roubaram a bicicleta dele. Ele foi e comprou outra, que ele achou que tinha sido roubada, comprou de terceiro no Facebook, achou que a bicicleta era roubada porque era muito boa, comprou $50. Roubaram de novo. Dele, não comprou. Daí sim, ele foi e comprou um cadeado muito grosso. Mas falou, bicicleta aqui é batata. Eu acho que é isso. E vamos lembrar, gente, é um país de imigrantes. Sim. Por mais que a gente seja muito positivo de que a imigração ela é positiva, na maioria das vezes, ela traz certas mazelas sociais, indiscutível. Eu tenho, obviamente, eu trabalho na Telstra, então todos os meus amigos de trabalho são australianos, e eles estão chocados com o volume de gente que tem, a quantidade de imigrantes que tem. Sim. E nem todo mundo é 100% apaixonado pela imigração que acontece na Austrália. Claro. Vai encontrar uma vertente, talvez, aí forte de gente que é contra, e tipo assim, cara, já deu. A gente é um país, né, a Austrália, baseado em imigração e apaixonada por imigrantes, to a certain extent. Ou seja, até um certo ponto ali. Agora que tu tocou justamente nesse ponto aí, que tu tem os teus colegas australianos, eu queria que tu entender um pouquinho mais como é que funciona a tua rotina como engenheiro dessa... Na Telstra. Bem, para trazer vocês para essa rotina, quando eu entro na Telstra ali, a transição da Vodafone para a Telstra, eu entro numa empresa muito apaixonado por ser a número 1 da Austrália.
E eu lembro eu totalmente empolgado. Você falou da minha energia começando hoje. Imagina eu com 31 anos na época. Sim. Então eu achava tudo maravilhoso. E eu achei o treinamento muito ruim. E a vaga, para ficar bem claro, qual que era a vaga? Era uma vaga onde você atendia clientes corporativos dentro do escritório, clientes que já tinham uma noção do que queriam no quesito corporativo. Então, de novo, links dedicados de internet, roteadores, firewall, security, uma série de coisas. E você atendia aquele cliente meio que numa venda reativa. Então, era bem tranquilo o trabalho. Só que era importante conhecer os sistemas. Por exemplo, você vai poder fornecer para um cliente, numa determinada região, um link de 1 GB? Ou talvez não tenha capacidade. E eu não estou falando, gente, de CBD ou de área próxima. Eu estou falando de mineradoras. A BHP era um cliente Sim. nosso, onde no meio do nada você tem que levar fibra ótica lá. Então, imagina que eu tinha acesso a um sistema e precisava mexer nesse sistema. E eu lembro que durante 2 ou 3 semanas de treinamento, eu falei com o meu chefe, falei, cara, Grant, eu vou te falar uma coisa, cara. É muito ruim o treinamento da Austrália, né? Aí ele falou assim, Felipe, aqui na Austrália, se você não gosta de algo, basta trazer uma solução melhor. E aí eu me lembrei de tudo que eu fiz na época de SOS Microlinja, eu estar em sala de aula sempre. E eu peguei um software, para quem está acompanhando aí, procura, que é um software antigo chamado Camtasia. É igual a palavra fantasia em português, só que CAM no início, que é de câmera. Então, Camtasia era um software onde você gravava os cliques que você fazia e colocava voice over. E eu não entendia nada disso, não sou tão bom quanto o Lucas, obviamente, mas eu tô ali tentando fazer. E eu lembro de eu na ferramenta de trabalho, por exemplo, para fazer um site assessment, para verificar se o site está pronto, digite aqui. E eu lembro que eu fiz uns 4 módulos de 5 minutos e falei, Grant, tá aqui esse módulo de treinamento de como fazer, que eu acho que vai ser bem legal. Basta colocar uma voz de um australiano por cima que vai ficar legal. Ele falou assim, não, gostei, porque a tua voz com accent faz com que o cara meio que preste atenção. Olha. Me faz mais 10 módulos, me faz mais 15 módulos. E assim, ao mesmo tempo que eu atendia clientes, eu virei meio que o treinador oficial da Telstra. Sim. Hoje, se for contar, desde que eu entrei na empresa, eu já treinei uns 3.000 funcionários. Uau. Quando as pessoas entram na empresa, eu que dou o induction, eu que ensino as ferramentas de trabalho, sou eu que faço toda a parte técnica desse funcionário, porque eles acham que a minha metodologia de te explicar é mais fácil do que o padrão convencional da Austrália. Então, o meu trabalho de engenheiro de redes é muito hoje menos técnico e muito mais consultivo de educação do que eu imaginei que fosse. Eu ainda atendo certos clientes, sim, mas eu não tenho, por exemplo, uma cartela de clientes. Todos os vendedores da empresa, quando atendem um cliente corporativo e esse cliente tem uma certa dúvida, eles vêm a mim. Eu faço o que a gente chama de whiteboard session. Você faz uma sessão com o cliente, mostra qual é a solução, desenvolve e o vendedor vai e entrega ela. Então, eu estou hoje num espaço muito confortável de que eu não tenho que lidar diariamente com o mesmo cliente no portfólio de clientes. Eu sou solicitado, né, engaged, de acordo com o que a necessidade existe, e eu vou dando suporte para cada um deles. E quanto mais gente vai entrando, mais gente eu vou treinando. Então, essa basicamente é a minha rotina dentro da Telstra. Então, dá pra falar aí que tem uma paixão por ensinar. Muito. Eu sou um cara... Isso é bonito de ver. Eu vou te falar que... Sabe aquelas métricas que eu falei de sucesso, né? Eu sou um cara muito simples financeiramente, até porque eu não tenho muito dinheiro pra nada. Mas, tipo assim, quando a Bel me conheceu, pra quem não sabe, eu conheci a Bel vai fazer agora 3 anos, né? Então, bem rapidamente, eu me divorcio, fico 6 meses separados e vou pra uma viagem em Portugal, numa surf trip. E conheço a Bel, me apaixono e trago todo mundo. A Bel vem com 2 filhos, meus enteados, o Gabriel e a Vitória. Trago todo mundo pra cá. Mas eu lembro dela falando, você não usa óculos escuros? Eu, não. Você não usa relógio? Não. Você não usa cordão? Não. E foi com essa semana que eu me toquei, cara, realmente eu não me preocupo com isso. Qual que é a minha métrica de sucesso? Eu quero ser o melhor pai, o melhor marido e o melhor amigo possível. Essa é a base pra mim. E para quem me conhece vai saber disso. Eu dedico muito o meu tempo a todo mundo, toda hora, ao ponto de que eu me estresso comigo mesmo de não saber dizer não. Para quem for pesquisar aí na internet, as pessoas que falam quem não sabe dizer não sofre, eu tenho essa doença indescritivelmente na minha vida. Eu não consigo negar ajuda e não vou ficar aqui piegas. Ele é muito legalzão, ele é o altruísta. Mas não é esse o ponto. O ponto é, quem me conhece sabe, eu dedico o meu tempo, o meu telefone não para
porque eu estou toda hora falando com alguém, dando dica de alguma coisa, dando orientação para alguma coisa. Isso é bonito de ver, né, Gabi? Isso é lindo de ver. Essa paixão por ensinar, eu admiro. E aproveitando o gancho de engenharia, voltando um pouco para engenharia, a gente vê um monte... Eu, no caso, sou engenheiro, sou formado em engenharia no Brasil. A gente vê um monte de gente aqui que é formado, tem uma bagagem de engenharia no Brasil e tá trabalhando com todos esses empregos que a gente conhece por aí, esses subempregos, E tá talvez rateando para... Você acha que pro pessoal que tá no Brasil, tem engenharia de bagagem, quer vir para cá, ou até pro pessoal que já tá aqui, você acha que vale a pena vir? Você acha que o caminho é possível de chegar para trabalhar na área de engenharia aqui? Eu tenho que ter muito cuidado e não ser negligente com as minhas informações, né? Para mim, por exemplo, o Brasil nunca foi uma opção pela minha história de vida que eu falei, dificuldade. Eu entendo que outras pessoas têm uma outra realidade no Brasil. Isso tem que ser ponderado. Se eu tenho alguma dúvida que todo mundo deveria conhecer a Austrália e tentar a Austrália de verdade por um período, a resposta é sim. Concordo. Com relação à empregabilidade, eu vou te falar. Se você analisar toda a minha história, eu nunca fui progredindo de cargo ou me dando muito bem porque eu era altamente técnico. Ou que eu era um cara genial, inteligentíssimo. Não, eu sou um mediano. Só que eu sou extremamente ético no trabalho e o famoso hardworking. O que eu acho que, infelizmente, de novo, aparece aquele velho chato criticando a geração mais nova, ranzinza. Mas se eu fosse dar um conselho para minha filha, para os meus enteados, a nossa geração de 40, 45, 50 tem uma mania de trabalhar horas muito mais longas e maiores do que geração nova. O que causa um problema na gente, né? Tem aí burnout, tem problemas psicológicos, às vezes, etc. Porém, tem que existir um meio do caminho do não trabalhar tanto para trabalhar muito. Eu não duvido que uma pessoa que trabalhe de maneira ética e que principalmente aprenda a língua, Kaique, ela vai se dar bem na Austrália. Principalmente se ela tem uma formação. Porém, meu último comentário sobre isso, que eu não sou de imigração. Se a pessoa fala, quero trabalhar na minha área, a pergunta será, a sua área está te esperando na Austrália? A sua área está realmente em alta demanda na Austrália? Porque vamos pensar aqui bem. Sejamos nós, empresários no Brasil e brasileiros, contratando no Brasil engenheiros. E aí aparece o pessoal nossos vizinhos da América do Sul. Venezuela, Bolívia, Argentina. Concordam comigo que esse cara tem que ser muito especial para que eu contrate ele ao invés de um brasileiro? Lá no Brasil? A mesma coisa acontece aqui. A mentalidade do brasileiro de achar que tem pouquíssimo australiano bom de trabalho e que a gente vai chegar e vai arrebentar e vai entrar em qualquer empresa, não é bem assim. Poder de comunicação, para mim, é número 1. Segundo, ética de trabalho. A gente não dá SIC, a gente é ponta firme. A gente faz mais do que uma função se necessário. O que eu queria falar para os mais jovens é tentem não perder isso. Ser um coringa, ser flexível da melhor maneira possível é o caminho. Desculpa, eu tô rateando, mas o que eu não quero dizer, venha ou não venha, mas acho que o recado tá dado de que... Por exemplo, eu não conheço ninguém, até hoje, que fale um inglês bom, e não é top, bom. Ah, mas eu tenho accent. Todo mundo tem accent, vai ter pro resto da vida. Alguém tem um inglês bom, que tenha ética de trabalho boa, que esteja desempregado. Não conheço. Sim. Não, de verdade não. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que realmente acontece do cara conseguir o trabalho baseado nessas duas premissas básicas, comunicação. E aqui eles valorizam muito esse outro lado também da moeda, né? Não só, tipo, tu ser um engenheiro foda, não só tu ser um cara muito bom na tua área. Existe esse outro lado da moeda que eles valorizam muito aqui. É, tipo, uma das primeiras coisas que eles vão atrás para ver se tu realmente é ético, né? Concordo. Se perguntar para mim assim, Felipe, o que me faz ficar na mesma empresa, na mesma indústria há tanto tempo, né? Qual que é o meu diferencial? De novo, eu não sou altamente técnico ou brilhante em quase nada na minha vida. Só que o que acontece eu descobri um nicho de mercado que é o de treinamento, onde eu me diferencio. Então, cada um tem o seu. Ali era a diferença. Eu era apaixonado por treinamento e provei para a empresa de que pegue um funcionário mal treinado, ele demora 3 a 4 meses para render. Pegue um funcionário bem treinado, ele rende com 2 semanas. Então, dedique a ele um treinamento suficiente para isso. Eu já, história verdadeira, treinei vários brasileiros na Gold Coast, dentro da minha casa. 1, 2, 3 semanas, dando todo o briefing de telecomunicação e a pessoa entra e trabalha na área.
Então, imagina, um curso de 3 semanas, como funciona isso? Eu não tô aqui prometendo nada para ninguém, não vendo o curso, não é esse o caminho. Mas meu ponto é, já peguei pessoas capacitadas de 40 anos de idade e falaram, Filipão, me dá uma força. Eu trago para minha casa, faço o treinamento e a pessoa consegue entrar na área de telecomunicação. Então, possível. Que irado. Irado. Pô, parabéns aí até pela iniciativa. Atitude bonita mesmo. Atitude muito Não, bonita. Muito obrigado, de boa. Cara, e eu vi que tu é muito energético, agora até mudando um pouco de assunto, assim, a gente bateu bastante nessa tecla da engenharia, dessa tua experiência aí também, mas eu vi que tu usou vários termos, como pai rico, pai pobre do livro, alavancagem. Sim. Como tu aprendeu isso? Claro que tu trouxe toda a tua bagagem lá, como tu falou antes, mas quando começou isso e quando veio a ideia de começar a investir na Austrália até abrir o business de restaurante? Excelente pergunta, Gabriel, porque me permite falar de 2 coisas. Lembra que a escola particular salvou minha vida. Se eu puder falar para qualquer pessoa sobre ensino, modifica vidas, sim. Né? Sim. O investimento da minha mãe e do meu pai pagou muito. Né? Eu não falei do meu irmão é piloto de avião e mecânico de avião. Então, engraçado que minha mãe, né, Tânia, mora até hoje na mesma comunidade que eu saí. Não importa o quanto que eu brigue com ela para que ela venha para a Austrália. Ela é apaixonada no Brasil e vai ficar lá. E o senso de comunidade novo é gigante. O meu Sim. pai faleceu, eu tinha 15 anos de idade. E minha mãe está sempre cheia de vizinhos e amigos em volta dela. O que me tranquiliza muito. Ah, pedi a pergunta de novo, desculpa. Eu perguntei sobre... Eu usei os termos que tu usou. Alavancagem, lembrei. É. Vamos voltar então. Tá. Me perdi aí de novo. Queres que eu faça a pergunta? Não. Agora tá tranquilo. Então, o ponto é, eu venho da escola privada e esses termos já existiam na escola privada desde muito jovem. Lembra que eu entro nessa escola em 85 e por ser uma escola particular, já existia pais de amigos meus diferenciados. Então, por mais que eu morasse ainda na favela, o meu dia a dia do pai rico, pai pobre, por exemplo, eram com os pais dos amigos ricos. Eu fazia trabalho de escola na casa dos amigos ricos. Então, eu tinha uma noção muito jovem de que aquele pai trabalhava muito menos fora de casa, estava muito mais disponível dentro de casa, Sim. só que a ficha não caía. E aí, foi o Bom a Morte que me deu um livro do Pai Rico, Pai Pobre. Eu me apaixonei com a ideia. Só que, para quem não conhece o livro, né, ela fala sobre tentar investir, tentar sair da corridinha do rato lá na rodinha e etc. Só que a ficha não caía para mim numa coisa. Eu já adulto, com 21, 22 anos de idade, entendi o livro e gostei, mas a alavancagem de comprar propriedade no Brasil não fazia sentido para mim, porque eu não tinha grana e os juros eram muito altos. Sim. Quando eu chego na Austrália, àquela época, em 2004, eu já entendo ali com meus 24, 25 anos que, cara, aqui a técnica do pai rico, pai pobre funciona. Porque aqui eu posso financiar uma casa com 5%, para quem não sabe, pergunte pro Alex aí, ou para quem quer que vocês queiram recomendar, né? Era um investimento muito pequeno de depósito e onde eu consigo leverage, né? Pegar o dinheiro do banco para fazer isso acontecer. Então, a combinação de ter lido o livro àquela época, depois chegar no país na hora certa e entender que aqui essas regras todas funcionam, como eu acredito seja nos Estados Unidos. Sim. E que no Brasil não era uma realidade. Então, eu não fiz nenhum outro curso depois disso, até porque, como vocês viram, minha correria de vida, eu tive que dar várias voltas para chegar onde eu queria chegar, mas era literalmente isso. O modelo de gestão que o Pai Rico, Pai Pobre me mostrou, ele permitia com que eu executasse pela primeira vez na vida. O plano funcionava. Eu lembro com a minha filha nova, com 14, 15 anos, a gente dirigia em Adelaide, procurando terrenos, e eu tinha a seguinte ideia: eu quero um terreno onde eu possa pegar uma casa, demolir e construir 2. Porque eu falei, é assim que eu consigo agregar valor. E o meu primeiro investimento foi esse, na Tolley Road, para quem quiser procurar, 78 Tolley Road em St. Agnes, com Sarah, era um corner block mais ou menos assim, ó. Eu tinha uma casa já demolida, a gente botou o fence e construiu 2 casas. Mas bem, é isso. Eu nunca fiz um curso formal, eu sou realmente muito curioso, não faço nada absurdo, não tenho dinheiro investido pra caramba, mas a ideia funcionou muito bem. E onde eu estou hoje é por causa das decisões certas que eu fiz lá em Adelaide naquela época. Pô. Uma pessoa resiliente, né? E essa questão dos juros aqui na Austrália é bem mais em conta do que no Brasil, né? Vocês estão pegando uma Austrália com juros altos, né? É. Pra gente que tá aqui há muito tempo. Já foi muito Mas mais ainda baixo. assim, se perguntar qual o melhor momento de comprar, se perguntar talvez ao Alex, ele vai responder, é agora. Ele Aí falou ano que vem... exatamente Ele isso. falou? É ontem. Ele falava assim, exato, é ontem. isso. Ou seja, é ontem. Faça. Não perca tempo. Sim. Tem melhores momentos, piores momentos. A gente brinca que, a não ser uma crise mundial impensável, você nunca perde dinheiro com propriedade. Você vai ou ganhar muito,
ou ganhar ok, ou ganhar um pouquinho, mas vai ganhar. Ou assim, mesmo assim tu vai ter a propriedade lá, né? Exatamente. Mas tem uma coisa que talvez aí traz para Flavors, que era, eu tinha noção de que esse tipo de investimento, ele é um investimento que não é de cash flow, não é de fluxo de caixa. É um investimento que você investe e senta lá no seu equity, ou senta lá no seu bem, espera valorizar e vende depois de velho. Essa seria a ideia. Eu tive que vender as casas, mas, por exemplo, em situações normais eu não venderia. Eu ficaria com as casas até o final para poder vender. E lá na frente me aposentar e etc. Porém, eu tinha noção, por causa do pai rico, pai pobre, de que esse é um tipo do quadrante, investimento que você senta lá e larga e quem paga é o inquilino. Mas eu precisava de um investimento de cash flow. E daí que vem, em 2019, a ideia de um restaurante brasileiro. E aí, para quem não lembra, talvez vocês sintam isso um pouco menos. A gente mais velho sente muito mais, que era... Chega na Austrália, você começa a ganhar dinheiro e você pode comer fora toda hora e você odeia comer fora. Você sai pra ir num restaurante e você vai, vou num tailandês. Até que é legal a primeira vez. Aí depois a segunda, aí depois tu já não quer mais, aí você prefere fazer em casa. E aí eu lembro da minha frustração à época de, cara, hoje eu tenho grana pra comer fora toda hora. Cara, eu não consigo comer bem. E aí, à época, a minha esposa na época falava, Felipe, acho que se montar um restaurante brasileiro aqui vai dar certo. E eu tinha um amigo meu, até hoje tem, o Hugo, que era dono do Beleza, o restaurante brasileiro que tinha à época... não longe da minha casa. E eu falei, cara, eu acho que daria certo. Só que a minha premissa era, tem que ser um negócio bem diferente. Aí qual era o challenge? Cozinhar em carvão. Como que você faz uma comida e uma cozinha rodar em carvão sem ser um modelo de all you can eat? Ou no Brasil, modelo de rodízio. Vem o skewer e vai montando lá e etc. E aí vem a ideia. Em 2019, a Flavors nasce com o seguinte conceito. Eu não vou me chamar de restaurante brasileiro, por isso o nome Flavors on Charcoal, que é sabores no carvão, para que eu possa pegar os gregos, os libaneses, os italianos que adoram cozinhar no carvão. E eu vou ter toda a identidade brasileira / portuguesa, que é o nosso DNA. Sim. Faz um menu ali de picanha, de frango, que a gente fala que é o frango atropelado, que é aquele butterfly cut no peito, frango português. E essa foi a ideia que nasceu. Mas vamos lembrar, gente, 2019 eu tô aí sem saber, sem bola de cristal, um ano antes do Covid. Então imagina, eu tô montando um business, né, em paralelo ao trabalhar na Telstra, em paralelo a fazer Uber, porque eu fazia Uber também. Então, tipo assim, eu nunca parei de fazer várias atividades ao mesmo tempo. A Flavors vem dessa necessidade. Já que comer fora é muito ruim, eu tenho certeza e consciência que se eu fizer um negócio onde seja bom de comer, vai dar certo. Irado. Já foram lá na Flavors? Claro, já fomos lá. Aprovado. Eu sou suspeito pra falar. Aprovado também. Gosto bastante, é gostoso. É muito gostoso. Pro pessoal aqui da Gold, ressaltando, quem não foi ainda, tem por que falar favor na que vá, porque eu acho que vale muito. acho que até coxinha tem de tudo, né? E isso também é uma coisa que, falando de resiliência, então, vamos comentar, né? Se você olhar o nosso menu em 2019 e olhar ele agora, ele já mudou radicalmente. A premissa básica é a mesma, mas, por exemplo, hoje 10% do meu faturamento, 10%, é de um único local do restaurante. É o de coisas que eu não cozinho. Ou seja, é uma geladeira que eu tenho, onde eu venho vendo picanha, fraldinha, linguiça. E isso não estava dentro do projeto. Eu não tinha essa ideia. Então, hoje, 10% vem só daquela geladeira. Eu não tinha ideia de coxinha, nada disso. Eu não tinha ideia de vender pão de queijo. A gente tem um pão de queijo lá que a gente corta no meio, põe linguiça dentro. Então, pão de queijo com linguiça, o pessoal adora. Nossa. Tudo isso foi de entender, porque... A necessidade. Tem uma coisa que eu falo, eu não sou bom quase em nada. Mas tem uma coisa que eu sou legal, que eu gosto de servir pessoas. Então, para quem conhece lá a Flavors, eu tô sempre querendo atender da melhor maneira possível, sempre com um sorriso no rosto. E eu lembro muito de feedback, né? Eu falava assim, Felipe, a pork belly, a carne de porco, precisa um pouquinho mais de sal. Eu dava toque na cozinha. E eu ia sempre modificando o meu menu e ajustando de acordo com a necessidade da galera. Eu ouço muito o cliente. Tem uma premissa nossa lá, e é até perigoso falar, porque o pessoal vai querer usar isso contra a gente, mas eu desafio qualquer um. A gente nunca discutiu sobre ninguém, sobre qualquer reclamação que exista na qualidade da comida. A carne veio mal passada, eu não quero que o garçom pergunte, mas você falou que era medium e não é medium rare. É apologize e fix. Na hora. Sim. Isso é uma coisa que acontece muito raramente. Para quem não sabe, a gente tem 4.8 de média de estrelas no Google Review. A gente é muito bom, sem pedir review para ninguém. Mas quando acontece de alguém ficar chateado, pode dar uma olhada lá, faça esse desafio. Eu sempre respondo.
no Google. Cara, tá aqui meu telefone, desculpa o que aconteceu. Me dá uma ligada, deixa eu entender. E quando acontece essa ligação, eu consigo retificar, consigo entender onde a cozinha deu mole, o que aconteceu. Porque, cara, a gente tá lá aberto todos os dias, com exceção de terça. E durante muito tempo a gente abria todos os dias. Cara, um dia vai errar. Um dia a carne não vai vir como deveria ser. Mas se você me der a chance de retificar... Porque aqui na Austrália, eu tenho uma pequena crítica. Por mais que eu ame a Austrália, eu não acho o atendimento a cliente aqui bom. Com certeza. Eu acho isso que é falho também. Não é? Isso é uma crítica que muita gente fala sobre isso, né? E aí eu acho que é aí que eu ganho. Eu acho que é aí que é a diferença. Eu não estou no restaurante com muita frequência. O pessoal que vai lá quase nunca me vê por isso, porque eu estou na Telstra, estou fazendo o meu corre. Mas o meu modelo de gestão para as meninas do floor, né, para as garçonetes, é disso. Cara, não discute. O cliente... Pô, vou dar um exemplo simples. Outro dia um Uber aconteceu, esquecemos de colocar um side de vinagrete no Uber. A pessoa recebeu a comida inteira, $100, mas não recebeu o vinagrete. Eu falei, manda um voucher de $50. Por quê? Porque para mim assim funciona um mínimo. É apologizing, porque a pior coisa do mundo é sair de casa para comer e se frustrar. A pior coisa do mundo é esperar a comida chegar e vir algo errado. Eu entendo porque eu tô do outro lado da mesma forma como o cliente comendo em outros lugares. Então, cara, tem casal que vai na Flavors e se não for bem atendido, eu posso acabar com a noite do casal. Eu posso fazer um casal brigar por causa de um mau atendimento. Sim. Então, essa premissa nossa é pra mim que eu falo Cliente que é em apaixonante. primeiro lugar. Sempre, cara. Sempre. Não tem pra mim discussão. E vou te falar que no início, em 2019, o meu head chef tá comigo lá até hoje, o Jonathan, que eu tenho um carinho enorme. O Jonathan joga no Saci, por exemplo. Desde 19. Desde 19 Olha ele que abriu irado. com a gente. E o moleque Irado. ele é o meu head chef. É o Sangue cara bom. que toca tudo lá pra mim. E ele tinha discussões comigo homéricas em 2019 porque o cliente vinha pedir, por exemplo, vegetais e eu queria correr no Coles, pegar vegetal e fazer pro cara na hora. Ele Sim. falou, Felipe, atendimento a cliente funciona, mas não é assim também. Não vou criar prato pra um cara que não Claro. tenha. Então, mas tinha contexto. O cliente ligava e falava, cara, meu filho, eu não gosto muito de carne, eu queria só um pouquinho de brócolis, um pouquinho de couve-flor. E eu falava, claro que eu posso. E aí, não, cara, não pode, não é assim. Mas se você pegar o balanço entre o processo que o Jonathan drive e a minha paixão por atendimento, hoje a gente encontra num meio do caminho bem legal. Uma troca, né? E aproveitando o tema Flavors, já deu pra ver que é um restaurante bom, né? A gente gosta bastante. Tem planos futuros? Pensa em abrir franquias? Cara, se você perguntar, vamos fazer a seguinte análise aqui para todo mundo e para vocês também, né? O modelo de franquia de empresas, ele gera uma série de valores positivos, que é consolidação da marca. Vê a Oakberry, por exemplo. Vê agora o Augusto está montando outras do Túlio lá. Exatamente. Então, Pastel e Bossa também. Toda a nossa galera. E isso é uma coisa muito legal, que a gente não tem briga entre a gente. Todo mundo se conhece, todo mundo se prestigia, todo mundo tá ali sempre junto. Sim. E etc. Só que eu tenho uma coisa que é um dificultador maior. Cozinhar no carvão, item fresco, ele dedica muito do seu tempo. Para quem não sabe, sábado e domingo eu vou pro restaurante às 6:30 da manhã, mais ou menos, e tem uma lista de preps, que é, por exemplo, bem rapidamente, 3 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, estrogonofe, hambúrguer, cortar picanha. 6:30 da manhã. E isso acontece com uma frequência menor dia de semana, por ser volume menor, mas todo dia os itens são extremamente frescos. Onde eu quero chegar? A Flavors, ela é altamente franqueável no quesito brand, no quesito sabor, no quesito localização, mas a logística de você cozinhar precisando de head chefs ou chefes qualificados, ela modifica a premissa. Por exemplo, com todo respeito a todo mundo que eu falei aqui, é muito mais fácil você, por exemplo, pegar uma máquina de sorvete, Claro. com alguém que tem 16 anos de idade, aperta aqui o botãozinho, entrega o sorvete, aqui o sorvete está feito. Franquear esse modelo de negócio é muito mais fácil do que franquear uma cozinha onde às 10 da manhã o carvão está ligado. E eu vou dar um exemplo. Não existe no meu restaurante chegar às 3 da tarde e a cozinha está fechada. Eu começo 10 da manhã com o carvão ligado até 8 da noite. Como que você gerencia carvão? Não é igual um fogão. Não tem ninguém, abaixa o fogão, desliga o gás. Agora chegou alguém, liga. Não, o carvão está bombando sempre. Sim. Então, a minha resposta longa para você, mas resumindo, seria: existe um projeto, ela é altamente franqueável no quesito lucratividade, os números e etc. Realmente, talvez eu sou um control freak, eu sou um cara que tem uma dificuldade muito grande em acreditar que alguém vai ter o zelo e o carinho para manter a Flavors no nível que ela merece estar. O espírito de dono, É um né? espírito.
Cara, Tá indo pela qualidade, não pela quantidade, né? Irado. eu vi tu falando todo isso da Flavors, tu falou sobre gestão, muito sobre gestão de pessoas, e eu tenho uma pergunta muito pessoal. Cara, como tu lida com os erros que acontecem dentro da Flavors? Como tu lida, assim, tipo, A Bel tá essa rindo de questão longe de lá, Bel? gerir pessoas? É isso? Cara, eu desafio o pessoal a fazer essa pergunta para meus funcionários, para quem conhecer aí, todo mundo se conhece na Gold Coast, pode perguntar. Eu não discuto, eu não bato de frente, eu sou um cara extremamente flexível e amável, porque eu acredito que todos eles foram bem treinados e erros acontecem por falta de conhecimento ou talvez por falta de treinamento, não da má intenção. Um exemplo bem pontual, uma funcionária minha que entrou há pouco tempo, a Eduarda, tá indo muito bem, deve ter uns 3, 4 meses, ela cometeu um pequeno erro, não lembro o que foi exatamente agora, e eu lembro de eu ligando para ela e a conversa no carro, ela tava comigo, eu falei assim, Eduarda, tudo bem? E eu vim elogiando a Eduarda durante muito tempo. E eu liguei para ela e falei assim, Eduarda, o que aconteceu hoje? Aí ela contou um incidente, eu falei, olha, deixa eu explicar, eu acho que você não aprendeu isso comigo. Nesse caso desse cliente específico, quando for assim, dá um voucher, não discute, não bata de frente com o cliente, não tem necessidade. E aí a Eduarda, que é muito experiente, falou, cara, da onde eu venho de Sydney e dos outros restaurantes, eu não tenho autonomia de dar voucher. Eu não tenho autonomia de dar refund. Eu falei, então tá explicado hoje, pode fazer o que você quiser, a autonomia é sua. E ela não é minha gerente. Sim. A minha gerente Bruna, que obviamente tá lá com a gente há um tempão também e tem autonomia, sabe disso. Mas as minhas garçonetes têm a mesma autonomia de entender que, cara, o cliente tá frustrado, tá chateado, aconteceu alguma coisa de errado, execute na hora o melhor comportamento. Eu nunca vou reclamar disso. Então, o resumo da sua pergunta é, quando os erros acontecem de maneira honesta e genuína, eles são addressed da melhor maneira possível, sem estresse. Eu não discuto, eu não me estresso, eu não falo alto. Eu vivo a vida feliz. Eu acho que é isso. Maneiro, né? Empatia, eu acho que é muito importante a gente, na hora de um momento... Porque errar, acho que todo mundo erra, né? Então, Sim. acho que o mais valioso é você saber se posicionar na reação de um problema do que qualquer outra coisa. E sabe por quê, gente? Vamos lembrar uma coisa muito rápida para que vocês possam fazer a próxima pergunta. Quando eu vou lá às 6h30 da manhã do sábado e domingo, eu vou lá porque eu poderia pedir que o head chef ou o chefe chegasse mais cedo. Só que eu falo isso pra Bel e falo pra minha filha Mariana também a mesma coisa. Eu falo, o motivo que eu vou lá de manhã é porque eu quero que o meu chefe chegue na cozinha às 9 da manhã para um dia de fim de semana que vai ser busy e vai ser cansativo. E ele vai ficar de 9 às 8. Eu quero ele pelo menos falar, cara, obrigado, Felipe. Cheguei aqui, esse quadro de preps está todo feito. E aí, honestamente, eu tô indo embora de lá às 9h30 da manhã, vou poder curtir minha família e vou poder fazer o que eu quiser fazer sem o sentimento de culpa que eu estou explorando alguém ou que eu não dei a minha parte no negócio. Sim. Na verdade, talvez porque eu sou muito permissivo, voltando ao início, de que eu podia muito bem falar, cara, eu sou o dono, eu pago o salário, eu não tenho que me sentir culpado de estar aproveitando a vida. No meu pensamento não funciona assim. Eu acho que lá é um avião e eu sou o piloto principal do avião, mesmo não estando lá. Vamos lembrar, gente, dos 6 dias da Flavors de operação, eu estou lá num total 6 horas semana só. É a Bruna, minha gerente, o Jonathan, meu head chef, meus outros 3 chefes de cozinha, Bruno, Lucas, Thiago, o pessoal do Flor, eles estão lá quase que todo dia. Então, se eu não os tratar bem, o cliente vai sentir. Cara, a carne vai ficar dura, o feijão vai ficar diferente, o arroz, acredite, funcionário que não está feliz é ali. E é isso. E detalhe, tem gente que está cansado da indústria e fala, Felipe, eu estou pensando em sair. Eu falo, arrume o trabalho e me avise e saia. Alguns saem, tiram um break de 4, 5 meses, depois voltam. Porque, para quem não sabe, quem está pensando em vir, hospitality é uma indústria muito, muito difícil. As horas são complicadas, a pressão que existe, a injustiça de que você faz ali 10 meses de casa, coisa perfeita. Um dia que você drop the ball, o martelo vem na cabeça. Então, voltando à pergunta inicial, eu tenho um modelo de gestão que eu fico muito orgulhoso de não pesar na mão de maneira desnecessária. Cara, irado. E e aqui os head chef, a galera é muito pesada com os erros da galera do hospitality. Tem muita gente fala sobre isso, né?
de o chefe da cozinha brigar com o pessoal. Acontece isso muito frequente, assim. E isso é uma os coisa waiters. que, primeiro, se eu estivesse mais presente lá, eu acho que eu consigo controlar isso melhor. Então, eu não vou dizer que é um paraíso de que não existem discussões ou dores de cabeça. Sim. O que não existe é falta de respeito, não existe xingamento, não existe um grito mais alto, existe a frustração porque o environment de cozinha, ele é aquecido por natureza. O pessoal do floor tá sentindo a pressão do cliente aqui e a cozinha, mas vamos lembrar, na Flavors, e é uma frase do meu chefe Bruno, ele fala, Filipão, a indústria é a mais complicada, é a pior indústria da Austrália. E a Flavors é o melhor restaurante dessa indústria. Ele tá lá comigo há fazer Sim. 3 anos e é exatamente isso. Que irado. O melhor restaurante para se trabalhar... Vou dar um exemplo para quem não sabe, gente. A gente fecha a cozinha às 7h15, 7h20 da noite. Às 8 horas está todo mundo em casa. A maioria das vezes de segunda a sexta, com exceção da terça que não abre, eles são pagos até às 8 da noite. Eles vão embora às 7h30. Então, tipo, eu nunca descontei um centavo por isso. Sim. É o mínimo que eu posso fazer. Irado. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que essa premissa básica, porque vamos lembrar da onde eu venho, dos sobreempregos que eu fiz, e eu tinha uma promessa. O dia que eu for patrão, eu preciso fazer aquilo que eu adoraria que fizessem comigo. Eu acho que essa Boa. premissa Que funciona da hoje. hora. Que irado. Que Pô, da hora. parabéns, né? Parabéns em primeiro lugar. Cara, e tem outro assunto. Mudando agora também, falamos bastante sobre... Na verdade, acho que tá até linkado. Eu já sei o que você vai puxar. Me conta, então. Falando sobre... Tu é boss nessa situação, mas agora como presidente da Liga Brasileira. Como foi essa experiência? Teve a final ontem. Vamos, Grêmio! Vamos, Grêmio! Ai, cara. O pessoal do Saci veio É aqui. uma polêmica A grande gente essa. entrevistou o pessoal do Saci, ele falou da relação de vocês da Flavor com a Liga All Nations, Sim. né? Que tá rolando, acabou ontem, na verdade. O Grêmio... Exato. Aleluia, o time dele ganhou um título. Ah, para com Pelo isso. menos aqui. Na Austrália ganhou. Pelo No menos Brasil- ganhou lá do aqui, mundo. cara. No Brasil tá difícil. Olha que já tá aqui, ó. Que fala. Vamos lá, gente. Eu vou Vamos, tentar Grêmio. resumir da melhor maneira possível. Primeiro, né? A All Nations, o presidente dela é o Vini, na verdade. Eu já fui o presidente inicial, mas tá. eu não consegui manter a gestão. O Vini é, pra quem não sabe, né? Trabalha no Gold Coast Knights, vive de futebol já há quase 15 anos na Austrália. É um guri muito ponta família, é o presidente da liga. Junto com ele existe o Johnny e existe o Léo. Esses são os 3 cabeças da liga. Se vocês quiserem um dia trazê-los aqui, eles são que fazem a liga de verdade acontecer. A minha entrada na liga, ela entra para uma outra vertente, né? Tanto o Johnny como o Léo, como o Vini, tinham esse plano de montar uma liga, porque parecido com a Flavors, de uma necessidade. Cara, se eu quero comer num restaurante e não tem, eu monto um restaurante. Se eu quero jogar um futebol bem jogado e eu não consigo ter um futebol bem jogado... E vamos lembrar do que é um futebol bem jogado. É pelo menos que eu tenha um juiz e 2 bandeirinhas. Sim. Ele fala, mas Felipão, mas isso é muito básico. Acredite, a gente jogou ligas aqui nos últimos 10 anos, onde o bandeirinha tem 14 anos de idade, porque é uma liga amadora, gente, não é profissional. Claro. Só que eu tinha uma certeza, e eles tinham essa certeza antes de mim, de que se fizesse uma liga bem feita, premissa da Flavors, vai dar muito certo. E ficaram durante 6 meses com várias reuniões, mas talvez aí aonde que eu entro no processo eu sou um cara muito de projeto e de liderança. Então o Johnny pessoalmente me ligou e falou, Felipão, eu tenho esse projeto, há 6 meses está rateando, tem reunião e não acontece nada, e eu queria montar uma liga brasileira para que a gente possa, os nossos times jogarem nessa liga. E vamos lembrar, eu cheguei a jogar 4 anos num time, 2 anos no outro, então eu estava envolvido no futebol Claro. ali, mas não na organização. E eu aceito essa conversa ali em 21 de dezembro do ano passado. E eu rapidamente entendi porque eles me trouxeram tudo mastigado. O Vini trouxe, Felipe, eu tenho o clube, é o Surfers Paradise. Esse aqui são os 2 gerentes do clube. O Léo já trouxe aqui ó, o aplicativo, a tabelinha. Vamos fazer assim quando montar a liga. O Johnny já sabia. Então o que eu fiz foi gerenciar um projeto. Eu dediquei um pouquinho de coisas para cada um e fui fazer aquilo que eu faço de melhor, que é comunicação. Encontrei, junto com o Johnny e com o Léo, o cara do Surfers e falei para ele na época, num pub. Falei, cara, eu queria alugar um clube e queria fazer uma liga lá. Ele começou a rir, ele falou, vocês brasileiros, não sei o quê, e meio que desdenhou na época da gente. Sim. Porque eu falei, é uma liga que eu quero ter um juiz, 2 bandeirinhas pagos, bem pagos. Ele, não vai ter dinheiro, né? Aquela coisa toda. E como pra gente não tem dinheiro nenhum, a gente montou um Excel, na verdade eu fiz esse Excel junto com eles e calculei quanto que eu preciso arrecadar para pagar o Surface e para que eu pague juízes e tudo bonitinho e a conta fechar no 0 a 0. Porque ninguém quer ganhar dinheiro com aquilo especificamente. Sim. E aí, dessa conversa em dezembro, com a conversa com o Surface em janeiro, a gente faz uma reunião ali na Flavors no iníciozinho de janeiro, convidando os principais times da região.
e falou, galera, esse é o projeto, essa é a ideia. A maioria deles jogando em outras ligas, teriam que largar essas ligas e acreditar na nossa. E se desse errado, como é que seria? E vieram, 7 times vieram. Então, nominalmente, o Colo-Colo, que é um time de chilenos / argentinos, vieram. Veio o Grêmio, veio o Saci, que é o Inter, veio o Palmeiras, veio o Corinthians, veio a Holanda, que é um time de brasileiros, mas chamado Holanda também, onde a maioria é gaúcho e toca. E temos também o Tapetão, e acho que faltou alguém? Não, acho que é isso. Colo-Colo, Grêmio, Saci, Tapetão, Palmeiras, Corinthians. Cara, tá faltando um, são 7 times. Mas bem, Palmeiras? Palmeiras já falei. Palmeiras já falou. Palmeiras, Tapetão... faltou Holanda nesse caso. É isso. Falei de todo mundo. Bem, eles aceitaram o projeto e entraram, e as finais aconteceram ontem. Pra quem não sabe, quem não participa da liga, né? A All Nations acontece toda segunda-feira em Surfers Paradise. São 3 jogos por noite, às 6h20, 7h30, 8h40. E é pontos corridos com com 2 pernas, que se fala, né? 2 legs. Então, todo mundo joga contra todo mundo durante 6 rounds, depois repetem os 6 rounds de novo. Campeões de pontos corridos ganham um troféu. Já é o campeão, chama-se Minor Premiership. Sim. E depois as finais acontecem com o primeiro colocado jogando contra o quarto numa semifinal, segundo contra terceiro. Foi aqui aonde o Grêmio que jogou contra o Colo-Colo e passou. E o quarto lugar, no caso, exatamente. Exatamente. E o Corinthians jogou contra o Saci. E passou o Saci, passou o Inter. E as finais aconteceram ontem. Sendo bem honesto, tem muita coisa para melhorar. Porque eu vou te falar, futebol é uma paixão. A gente, por mais que tenha tido a melhor intenção do mundo, tomamos decisões erradas em gestão de times, ou gestão de punição, por exemplo, ou o que fazer para um atleta após um lance violento. Claro. A gente tinha uma premissa básica e tentou segui-la da melhor maneira possível. Conseguir referees, árbitros de qualidade foi também um desafio. Temos um time muito bom hoje, mas não é da noite para o dia. Conseguir profissionais que vão ser pagos e remunerados, mas ao mesmo tempo comprometidos, foi também um desafio. Eu vou te dizer que, se perguntar para mim, Felipe, no final de tudo, de 0 a 10, o que você achou da primeira season? Eu dou um 8 out of 10. Eu dou um 8 de 10. As finais foram ontem, aconteceram um Grêmio campeão, e a gente já começa a próxima temporada na segunda-feira, daqui a 2 semanas. Semana que vem é folga. Sim. Na outra semana já começa de novo o campeonato. E tem outra coisa que eu queria te agradecer. Muito obrigado também, porque eu sou do Rio Grande do Sul. Sim. Tive várias famílias afetadas lá. Muito obrigado, que eu vi que tu ajudou muito no evento. Sim. Cara, muito obrigado por isso. Cara, eu vou ser bem sincero, de novo, né? Parece que é uma coisa interessante, que eu ganho muito crédito e te agradeço muito pelo carinho, mas eu tenho que ser muito justo, né? Eu fui convidado pelo meu head chef, o Jonathan. Veio dele a ideia inicial e veio de toda a colaboração que eles fizeram, e eu só, como estou na minha correria, eu vou aprovando projetos e aprovando o suporte financeiro que for necessário e aprovando as doações. Mas realmente tem 2 pessoas do Saci que tocaram bem esse projeto. Foi o Vini, que é o goleiro do Saci, e foi o Jonathan. E desculpa se eu esqueci o nome de mais alguém, gente, mas eu basicamente permiti que a Flavors fosse usada de maneira positiva e de que os ingredientes viessem para fazer a feijoada e etc. Claro. Mas toda a iniciativa da Fundação Casa também, que se juntou a gente. Foi evento da comunidade. Todo mundo participou, cara. O Casa Brasil doou o Guaraná pra gente. A gente tava lá, tava cheio. A gente ficou muito feliz. Nossa, e aí, oficialmente, desculpas pra quem foi lá e não conseguiu comer, porque... e eu lembro que a Bel falou isso pra mim, cara, e eu me arrependo muito de não ter ouvido minha mulher. Ela falou assim, você não tem noção de que evento fundraising vai trazer muita gente. Eu falei, pô, Bel, fizemos 300 feijoadas, vai acabar estragando. Ela, você não tem noção. E eu não tinha noção mesmo. Tiveram 300 feijoadas, tiveram pizzas pra caramba, teve tudo e acabou em 50 minutos, 1 hora. Foi muito Então, rápido. Ao mesmo tempo que eu fico muito feliz pelo engagement, eu fiquei triste de não poder servir, porque, de novo, apaixonado por servir. É muito chato o pessoal ter ido lá. Alguns vieram de Brisbane, gente. Mas no final das contas, acho que todo mundo conseguiu consumir alguma coisa. Claro. Que seja bebida ou alguma coisa. Acho que ninguém saiu reclamando de que o dinheiro não foi bem investido. Aí era por uma boa causa também, né? E detalhe, prestação de conta top. Assim, tem um grupo lá de quem organizou, tinha várias pessoas. Por exemplo, a Holanda, cara, doou cash. O time da Holanda juntou um dinheiro e botou cash no negócio. Outros doaram tempo. Então, tipo assim, cara, é legal demais. E eu tenho um vínculo com o Rio Grande do Sul, lembra, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, gaúchos. Eu vi que tu fala muito rachou. É muito uma expressão do Rio Grande do Sul. Eu falo. Eu fiquei, cara, a minha mãe fala até hoje, fizeste, comeste, bebeste, meu filho. Minha mãe é aquela alemã que vocês falam, né? Brancona, olho verdão e etc. Então, até hoje, estamos no Rio lá. Minha mãe há 45 anos, que é o tempo que eu tenho de vida. Mas ainda, o coração ainda vem de lá, né? Nosso background é de lá. Irado.
Então, chegando Irado. pro fim, Caicão. Acho que batemos em todos os pontos. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que eu gosto muito de fazer, na verdade, é o que é essa vinda para a Austrália sua? Felipe lá, tanto naquela primeira vinda como turista, que brilhou os olhos de Austrália. Nossa, esse é o meu lugar. Para a segunda, que foi a que você chamou de vinda definitiva. O que isso foi positivo na sua vida em quesito de open mind? Assim, o que isso abriu sua mente? O que isso foi importante para você? O que um Felipe antes de chegar aqui, o Felipe depois de chegar aqui com família, né, com filho, o que isso foi importante para você? Talvez o resumo é muita gente no Brasil, nossos familiares e amigos e conhecidos, eles querem prover uma qualidade de vida para os filhos, trabalham demais para isso, não importa o quão bom a pessoa seja, às vezes o país não permite que aconteça. Eu conheço várias pessoas, talvez vocês também, de qualidade, pessoas honestas, fantásticas, que estão no Brasil em dificuldade, por um motivo ou outro que seja. O que a Austrália me permite fazer é aquilo que era o meu sonho inicial com a Mariana pequenininha, que era, tá aqui o passaporte australiano e o passaporte brasileiro. O que você quer fazer da sua vida? Essa qualidade de vida não tem preço. E eu repito esse mesmo processo agora, trazendo a Bel de Portugal para cá, né? O pessoal brinca comigo, Felipe, tá com frio? Eu falo, frio na Gold Coast eu não reclamo. Eu morei em Portugal 1 ano e meio antes de trazer a Bel para cá de volta. E não existe frio na Gold Coast quando você mora lá. Mas permitir com que a Bel e agora os filhos da Bel, meus enteados, entendam o que é a Austrália e essa qualidade de vida. Isso não tem preço em lugar nenhum para mim. Então, faria tudo o que fiz de novo. Várias lágrimas, várias frustrações, várias ralações, mas vale cada centavo do que faz. E a minha mensagem para todo mundo no finalzinho seria precisamos nos doar mais. Eu acho que essa é a mensagem principal. Tá todo mundo muito busy no seu tempo e fazendo as suas coisas, e eu falo muito para a Bel sobre isso, que quando a pessoa tem escassez dentro dela, é difícil entregar e transbordar. Eu acho que aí tá o desafio, né? Seja uma pessoa completa para que você possa transbordar e passar para os outros. Eu acho que é isso. Irado. Bonito. Muito obrigado, Felipe. Felipe, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Valeu. Irado mesmo. Eu vejo o pessoal... Não esqueça, então, gente, All Nations, toda segunda-feira em Surface, Flavors on Chaco ali em Burley, pode chegar. E se alguém quiser alguma coisa da Telstra, for cliente corporativo também, dá uma ligada. Boa. Obrigado, gente. Valeu. Agora pessoal. é o time de falar do nosso patrocínio, QR Code na tela, porque é time de falar da Entrepreneur Education, galera. Escola de VET Cursos. VET Cursos, para quem não sabe, se assemelha muito a cursos técnicos, semelhantes no Brasil. E lá a gente tem diversos cursos técnicos. É só clicar no QR Code aqui, tu vai chegar num site específico e vai ter lá o Gabriel falando, né, Caicão? Gabriel da Entrepreneur. Desculpa, o Gabriel da Entrepreneur explicando diretamente em português para você que não sabe falar inglês. É só clicar aqui e lá justamente tem curso de marketing. A gente tem diversos cursos lá na área de leadership, a gente tem cursos na área de business, a gente tem cursos na área de health, a gente tem cursos na área de trade, a gente tem curso de fotografia, eu e o Luquinhas a gente faz fotografia lá, então eles têm diversos, até General English eles têm. Sim. Então o pessoal que tá querendo vir para a Austrália, tá procurando informação de cursos técnicos profissionalizantes para fazer aqui, dá uma olhada lá no nosso QR Code aqui, é uma página dedicada para vocês em português, do nosso patrocinador. E o nosso outro patrocinador do projeto? Tem a Like Global, galera, agência de confiança, galera. Justamente esse ponto, agência de confiança é o que mais pega aqui. Imagina, tu no Brasil, não conhece nenhuma agência, não sabe como funciona esse processo. Tu largar um dinheiro na mão de uma agência, pelo menos eu tremi na época. Eu fiquei, vou largar 20 mil reais, 25 mil reais na mão para pagar um curso de inglês. Eu tremi e a gente afirma aqui, galera, Luquinhas veio por eles já fizeram um episódio aqui, episódio que a gente tirou dúvida de todo mundo. Tem o Antônio lá, cara sensacional, tem outro episódio com ele aqui. Então, galera, clica aqui no QR Code que tu vai estar ganhando um descontinho especial e tu vai falar junto com a Like Global, galera. É isso. Mais um EP pra conta, Gabi. Muito obrigado, Felipe. Valeu, Felipe. gente. E agora é hora de matar um bolinho ali e comer. Exato, patrocínio da Flavors, Isabel faz as sobremesas todas. Hoje trouxe um bolinho de chocolate caseiro e também, pra quem no Rio de Janeiro conhece, o joelho, né? Que é um enroladinho de presunto com queijo. Vende na Flavors Pega também. aí, ó. Pega e mostra aí. Vamos mostrar. Traz aí. E tá cheiroso, bonito. Cheiroso e bonito. Calma aí que eu... Lembra que o presentation ele é de homemade, né? Então a gente trouxe pra vocês aqui com todo o carinho do mundo. Mas meu Deus, olha, galera. Tá bonito. Eu só tava esperando essa hora aí. Esse aqui é feito, foi que de calabresa, não foi, Bel?
Esse é calabresa com bacon, então exato, vocês vão gostar bastante. E quem teve sorte foi aqui o The Broscast, né, galera? Se liga na Flavor Zone Chaco aí, galera. Comidinha boa. Gente. Valeu. Amém. Obrigado. Valeu. Valeu, É pessoal. isso.